Pois bem, a aula de hoje a gente vai tratar especificamente da violência doméstica e intrafamiliar, sendo mais específico ainda sobre a Lei Maria da Penha e todas as suas atribuições e todos os conflitos que a gente vê na relação da violência e do adoecimento familiar. Assim. A gente está vindo num desenvolvimento de discussões que está passando literalmente agora pelo direito da família, né? Nós saímos do campo da psicopatologia e passamos por uma discussão, primeiro de compreender qual que era a família da atualidade, depois passamos pela alienação parental, e aí fizemos uma discussão sobre a desconstrução da família e principalmente o imaginário que se tem sobre a família, né? Então a gente vê ainda um debate sobre a família tradicional, então a gente desconstruiu um pouco isso, e aí a gente volta agora para consequências mais diretas dessas mudanças da família na atualidade. A primeira das consequências, ela se constrói através da violência, assim, que a violência é a falta de adaptação mas ela tá achando que a gente tá com diante inveja dela. do contexto da nova realidade. Diante das mudanças que a gente tem Peraí, Felipe, cala a boca aí. e na contemporaneidade, a gente vai ter também formas de lidar com isso. E a violência é essa forma mais clara. Assim, né? Então, eu não sei resolver, eu acho que foge dos meus padrões de realidade, eu vou literalmente uso a violência para lidar com isso. Para a gente entender um pouco a discussão sobre a violência feminina, a gente vai ter que dar um passo que é para discutir o movimento feminista. O que é isso? Como que isso surge? A gente vai falar sobre ondas do feminismo, mas de uma forma breve, assim, mas mais especificamente tentando compreender qual é a necessidade de um movimento feminista. Assim. As pessoas, hoje mais do que nunca, você vê esse discurso, às vezes, muito trucado, falando assim, olha, eu sou feminina, mas eu não sou feminista. E aí a gente fica tentando entender o que a pessoa está querendo dizer com isso. Assim. Ser feminista é um ato político diante de todas as contravenções, diante de um patriarcado, diante de um uso abusivo de uma leitura sexista, de uma leitura de definições de padrões no mundo pelo sexo. Quando eu falo, ou quando a gente escuta alguém falar, eu não sou feminista, a gente vai compreender que esse é um discurso muito a favor do agressor, muito a favor do poder. Assim. A gente tem que entender que quando a pessoa repete que ela é a favor do abuso, ela também é a favor do poder. É a mesma coisa em dizer que eu sou negro, mas eu acho esse negócio de racismo uma besteira. Quando eu me coloco contra a discussão racial, eu estou me colocando a favor dela, que eu quero reproduzir esse formato. E por que às vezes as pessoas querem reproduzir esse formato, mesmo que ele seja abusivo para si ou para outros próximos? Ele vai usar esse padrão porque é um padrão de eu preciso me identificar com o mais forte. E às vezes o mais forte, mesmo que não seja de fato, vai ser o branco, às vezes o mais forte, mesmo que não seja de fato, vai ser o homem. Então, para não sair do padrão, eu vou e me associo a ele, mesmo que isso seja abusivo para mim. Então, entender que estar a favor do abuso é estar a favor do poder. E é isso, é estar a favor do patriarcado, é se posicionar de uma condição estável diante da sociedade.
E o que a gente vem desconstruindo nessas últimas aulas é isso, assim, de que a sociedade muda sempre e constantemente. Não tem como ela não mudar. E essas mudanças, elas vão aparecendo. O feminismo, antes da gente... Ele vai falar que as relações interpessoais contêm componentes de poder e de hierarquia. Então, as relações têm um poder ali. E a gente discutiu isso nas últimas aulas, falando sobre público e privado, sobre o homem na relação pública, o homem na relação da rua, do trabalho, e a mulher no campo do privado, que é no campo da casa. O homem descobrindo o mundo, o homem guerreando, trabalhando e voltando para tomar conta da propriedade. E aí a gente está vendo essas dicotomias. Então, relações interpessoais contêm componentes. Então, as relações vão ter isso. Homens versus mulheres, brancos versus negros, patrões versus operários, heterossexuais versus homossexuais. Vai ser um padrão de uma busca de poder que ela não condiz com a disputa, mas a forma mais fácil é essa. Então, vamos entender. Por que a forma mais fácil é essa? Porque, além de querer estar a favor do poder, então, quando eu falo, eu sou contra os negros, eu acho que esse negócio de racismo não tem, eu estou tomando uma posição a favor da minha leitura sobre o poder. E, além disso, tem uma outra característica que é muito importante. Assim. Nós, humanos, somos seres de grupo e de categoria. Então, eu quero categorizar as coisas, eu quero separar. O nosso cérebro ele é muito categórico, ele separa as coisas. A gente já estudou isso no início da disciplina. E aí eu transformo isso numa relação social. Só que nós somos muito mais do que categorias. Eu sou muito mais do que homem, como minha esposa é muito mais do que mulher. Como assim? Nós somos múltiplos, a gente tem muitas coisas. Eu tenho coisas de mulher, como ela tem coisas de homem. Então, nós não conseguimos ser dois pontos extremos. A gente é uma fluidez. Mas é mais fácil para o nosso cérebro, de uma forma bem simplista, ver dois polos. E é mais fácil para a gente se manter enquanto grupo quando a gente fala em polos. Quando a gente fala, eu vou proteger esse grupo contra um outro grupo. A gente vai ver uma característica nas discussões de grupo, que é uma perspectiva de luta e fuga, que o grupo ele tem que lutar para se manter ou fugir. Quando ele parte da perspectiva de luta, é muito mais fácil ele lutar contra algo que é oposto a ele. Então, é fácil quando eu identifico o que é o oposto. Então, eu vou lá e falo, eu sou heterossexual, o meu problema são os homossexuais. Mas eu não quero avaliar se eu tenho diferentes relações sexuais em mim, se eu tenho diferentes relações de poder. Eu quero simplesmente proteger o meu grupo. Então, eu crio um polo diferente sobre isso. Essa é uma forma muito primária de aprendizado. A gente aprende isso lá na pré-escola, nas categorizações. Só que a gente é muito mais do que a pré-escola, né? A gente vai se transformando da mesma forma que o mundo transformou. Então ele começa falando aí, as relações interpessoais contêm componentes de poder. E procure em sua prática enquanto movimento superar essas formas de organizações permeadas pelo autoritarismo. Então, o feminismo ele se afirma como isso, ele sabe que tem relações de poder e ele busca superar essas formas de organização. Então, isso é ser feminista. Eu buscar, falar, olha, não dá para ser assim. De dia a gente estava numa discussão aqui em casa muito básica, que não dá para minha esposa ficar na função da cozinha o tempo todo e eu achar que eu tenho mais direito de trabalhar do que ela. Ela também trabalha fora. Então, a gente tem que revezar isso de uma forma muito tranquila. A comida é para ela, como também é para mim. A casa é minha também, como é dela. Então, entender isso é sair dessa condição do autoritarismo. Repensar e recriar a identidade do sexo sob uma ótica em que o indivíduo homem ou mulher seja entendido em sua globalidade.
que a afetividade, a emoção, a ternura possam aflorar sem constrangimento nos homens e serem vivenciados nas mulheres, como atributos não desvalorizados. Como todo processo de transformação contém contradições, avanços, recuos, medos e alegrias. Então, o feminismo se afirma nisso, assim, em repensar, em recriar essas oposições, em colocar o afeto como algo positivo, em desconstruir a relação de propriedade sobre o corpo. A discussão de propriedade, ela vai estar lá na lei da Maria da Penha, lá sobre uma das formas de violência em relação ao mundo feminino. Essa discussão do feminismo, ela é algo muito importante, porque ela é algo básico nas nossas relações. E ela traz um nome que eu gosto muito, que chama as ondas do feminismo. O feminismo, ele é dividido em ondas. E essa ideia de onda é muito boa, assim, enquanto conceito. Porque você imagina aquele tanto de conceito que vai lá, esbarra na areia, volta, se transforma em outra coisa, esbarra de novo. Então, o feminismo, ele fez uma divisão que eu acho belíssima, que é essa ideia de ondas. Então, vai ter uma primeira onda do feminismo, depois uma segunda onda, que é falando, olha, a gente precisa discutir coisas novas, a gente precisa repensar coisas sobre os direitos das mulheres. Então, a luta das mulheres tem mais de 200 anos, principalmente esse movimento que conhecemos como feminismo. E mais recente é marcado por intensos debates ao longo do seu processo histórico. A gente poderia falar em feminismos, porque a gente tem lutas diferentes dentro do feminismo. Então, uma coisa é ser mulher branca e rica. Outra coisa é ser mulher pobre e negra. Outra coisa é ser mulher indígena. Outra coisa é ser transexual. A gente vai ter várias e várias discussões dentro do próprio feminismo. Mas as três ondas mais clássicas vai dizer sobre essas mudanças históricas que a própria onda foi, que o próprio feminismo foi acontecendo. Então, essa divisão não significa que as lutas foram isoladas, isso que é o mais importante. Mas uma onda complementa a outra e algumas pautas continuam vigentes até hoje. A primeira onda é a onda pela luta do voto. Então, você vai ter no início do século XX as mulheres querendo direito a voto, querendo direito à participação democrática, né? Então, você vai ter, junto com mudanças estruturais no mundo, junto com revoluções, você vai ter ainda um posicionamento da mulher como uma parte disso, assim. Então, você vai ter uma revolução francesa que coloca a mulher ainda à parte. Você vai ter ainda o tempo todo, e aí chega um determinado momento tem que falar, não, pô, e aí? Tem uma teórica, ela é francesa, chama Mary Stonecraft, que ela é uma filósofa assim, espetacular do período da Revolução Francesa, que ela já alerta, assim, olha, o que é isso? Que discussões que são feitas em relação à liberdade, se as mulheres continuam na mesma condição até hoje. Assim. Então, o homem é o sujeito da liberdade e a mulher não é avaliada enquanto sujeito de liberdade. Mas a primeira discussão básica é essa, assim, o direito de voto. Então, essa primeira onda, ela chega aí falando, olha, nós queremos levantar o direito de voto, e elas partem até para uma discussão assim de que eu preciso ir para a rua para falar sobre o meu direito, eu preciso entrar em conflito com o outro, porque senão eu não sou escutado. Porque senão o povo acha bonitinho a mulher lá na rua com a plaquinha, mas no final das contas nada muda. Uma segunda onda já começa a ter um perfil mais teórico e filosófico, que vai estar voltado para os anos 50 e 60, muito dirigido pela Simone de Beauvoir, que ela vai começar a fazer uma discussão sobre o tornar-se mulher, que é inclusive um dos livros
que por ela é produzido, que vai levantar essa ideia. É marcada por um movimento de caráter libertário, mas ela quer saber também como que é que se torna mulher e quais as diferenças. Então, ela começa a fazer uma discussão muito teórica sobre isso. E essa segunda onda, a gente está aí também, já entendo, com uma proximidade maior da mulher conseguindo controlar o seu corpo, da mulher conseguindo controlar o direito de que hora que eu quero ser mãe ou não. Então, simplesmente, se antes eu tinha uma concepção direta da mulher como função dela de reprodução, eu chego em determinado momento que ela já começa a questionar isso e começa a assumir o controle sobre isso. E isso é muito legal, assim, porque a gente entender quais as discussões que perpassam por esse controle da mulher é entender o papel da mulher na sociedade. Assim, por que determinadas religiões não aceitavam o uso de contraceptivos, o que é que se articulava nesse posicionamento. E, mais do que tudo, assim, a discussão sobre o feminismo é descaracterizar a naturalidade de ser mulher. Então, se colocou a mulher numa condição natural de reprodutora, numa condição natural de ser cuidadora, e ela vai cada vez questionando isso. Então, ressaltam-se alianças entre estudantes e operários, os debates diretos sobre as relações de poder entre homens e mulheres, lutando por um novo formato de relacionamento heterossexual, no qual a mulher tenha mais liberdade e autonomia para decidir sobre o seu corpo e sua vida. A terceira onda, já a partir dos anos 80, ela já vai trazer mais características para essa discussão sobre a mulher. Então, ela vai trazer os paradigmas impostos pelas ondas anteriores, então ela vai trazer tudo isso que as ondas estão discutindo, e a luta por direito à terra, por direito à propriedade, à saúde materna, a luta contra o racismo vai estar ali dentro também, a luta sobre as orientações sexuais, e mais do que isso, a terceira onda, já numa nova vertente, ela vai trazer uma discussão que o feminismo ele está enraizado no cotidiano. Existiam nos debates feministas sempre alguns momentos que as mulheres começavam a se queixar do cotidiano. Porque eu luto, mas chega em casa, acontece isso, acontece aquilo. E aí, dos apontamentos mais claros que se tem o cotidiano, ele é político. O cotidiano é uma relação política. Então, o feminismo precisa fazer uma discussão política também sobre isso. Entendam política como a arte de negociação. Então, assim, quando se fala lá o cotidiano é político, é porque eu estou falando que dentro do cotidiano eu também estou vendo as amarras desse mesmo feminismo que a Simone de Beauvoir começou a estudar, começou a apontar nessa construção filosófica de tornar-se mulher, mas ele continua lá. Então, é preciso pensar em outras formas de discutir o feminismo. Então, a gente vai ver nessa construção do feminismo ondas sobre discussões, e aí depois ouvindo mais a quarta onda de redes, de novas possibilidades. Mas por que o feminismo é necessário? Porque, olha lá, o avanço do mercado da mulher não livrou mulheres de sobrecarga nos afazeres domésticos. O levantamento mostra que a média de horas dedicadas por elas a tarefas é até 4 vezes maior do que a dos homens. Olha lá, 1 entre cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de estupro, diz Datafolha. Então, assim, a gente ainda tem as próprias mulheres reproduzindo isso, a gente ainda tem o mercado de trabalho abusivo, e isso depois de 200 anos sobre essa discussão. A gente tem as diferenças de salários que ainda estão postas, a gente tem presidente que ainda reafirma, a gente teve 2 presidentes nessa condição, né? Chama o último presidente?
que ele fala que a mulher tem que ser recatada e do lar. Então, um líder de uma nação colocando uma mulher nesse posicionamento, né? O atual presidente falando que a mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Então, você vai vendo aí a necessidade ainda de discutir o feminismo. Mais do que uma necessidade de discutir o feminismo, a gente vai ver a reprodução que isso tem, a reprodução que, às vezes, o discurso que se tem sobre a mulher vai trazer as consequências para a violência do cotidiano. Então, quando eu tenho as autoridades falando abertamente que se pode, eu que sou um cara simples, vou confirmar, vou falar que pode mesmo. Quando você pega um juiz de direito, eu acho que esse juiz é daqui de Sete Lagoas, que faz um discurso que considera a Lei Maria da Penha como algo institucional e que fala que e afirma que o mundo é masculino, que Deus é homem, Jesus. Então, assim, quando você pega essas autoridades, é porque a gente precisa continuar discutindo o feminismo, porque ele continua e ele se reproduz em duas pontas. Ele se reproduz no cotidiano e se reproduz também pelas autoridades, pelos discursos expressos publicamente. Quando isso está nas duas pontas, você vai ver o meio sofrendo as consequências de violências claras sobre a Lei Maria da Penha. Então, tem uma lei que vai falar sobre isso, graças à própria Maria da Penha, e vocês vão entender um pouco a história, e que vai nos ajudar a reposicionar essa discussão no Brasil. Então, a lei é uma ferramenta de proteção em vários âmbitos e que foi considerado pela ONU como a terceira melhor legislação do mundo, que completou no ano passado 13 anos e completa nesse ano 14 anos. Considerada uma das melhores legislações do mundo. Isso é muito interessante porque nós temos legislações muito boas. Quando você pega o ECA, e eu já comentei isso na última aula, você vai discutir o ECA em outros países, as pessoas ficam surpresas da qualidade e da organização dessas leis sobre defesa de direitos das pessoas, tanto das crianças e adolescentes quanto da mulher. Mas só que a lei ela vai ter essa dicotomia, que é, se a lei chega e não se torna prática em dois sentidos. Se ela não existe uma concepção, uma aceitação coletiva das pessoas, se as pessoas não estudam, se as autoridades não se estudam, ela se torna inócua, ela se torna distante da realidade. Então, a lei ou ela sai da ponta e chega até a construção lá em cima, ou ela sai de cima e chega literalmente para cobrir todos. A lei, quando ela sai da ponta e chega em cima e não atinge a efetividade, é porque ela não está passando por processos educativos, processos de discussões claras sobre a lei. A lei, e vocês veem muito isso claramente, assim, que a maioria das coisas que vocês estudam, um dos exemplos mais básicos, direito constitucional, a gente tinha que saber na oitava série. A gente não tinha que saber só fazendo direito, todo mundo tinha que saber sobre isso. Então, a gente compreende esse distanciamento real sobre a lei e a nossa realidade. Maria da Penha. Então, eis aí a nossa companheira Maria da Penha, que foi vítima de violência, foi vítima de dois atentados, dois atentados contra a sua vida, e se viu numa condição que não conseguia que o marido ou o ex-marido sofresse as punições diante desses abusos, dessa violência. Então, o marido era um professor universitário e ela, por várias vezes, não foi ouvida, por várias vezes tomou a atitude de denunciar e foi dada como louca, foi de todas as possibilidades o marido usou contra ela.
E aí, a história da Maria da Penha é que ela busca uma outra saída, ela busca uma discussão internacional. Na primeira tentativa que o marido dela faz de assassinato sobre ela, ela fica tetraplégica, fica paraplégica. E aí, como ela não consegue, dentro da lei brasileira, um respaldo sobre isso, ela fica lá por mais de 20 anos lutando para que o marido fosse punido. Ela vai nas cortes internacionais. E olha a importância das cortes internacionais. E aí, o governo brasileiro sofre uma imposição que ele tinha que ter uma lei específica sobre isso. Então, foi preciso, imagina, uma pessoa lutando 20 anos, não conseguir, ela ter que fazer uma ação internacional para ter uma efetivação. Depois disso tudo, ela consegue a Lei Federal 11.340, que ganha o seu próprio nome em homenagem a todo o empenho que ela teve nessa busca por justiça. E assim, é uma personagem de filme. Se fosse nos Estados Unidos, ela ia ter 10 filmes. Aqui no Brasil não se ouve falar porque mais machismo que esse país aqui ainda está para nascer. Mas se isso é uma história americana, a gente já está falando de 10 filmes aí. Agora, no Brasil, a gente vai ter essa característica da ausência, da abstinência sobre essa discussão sobre a Lei Maria da Penha. Mas a gente vem avançando. A Lei Maria da Penha vai trazer uma questão que é uma lei que vai proteger qualquer família, qualquer mulher, rica, pobre, branca, negra, índia, que mora na zona rural, de qualquer religião. Toda mulher pode estar sujeita à violência. Isso é algo muito assertivo, muito, muito assim. Porque como essa violência ela é enraizada na nossa cultura, ela pode sofrer em qualquer condição. Como assim? Pois nós temos uma cultura machista que vai falar que se eu sustento a casa, eu tenho direito às propriedades da casa. A gente fez essa discussão na última aula. E quando uma das minhas propriedades foge do padrão, eu posso usar os argumentos que eu quiser, da forma como que eu quiser. Essa é a leitura que se tem na nossa cultura. Então, eu vou lá e bato, eu vou lá e faço isso em qualquer condição. E isso é uma discussão tão louca que não quer dizer que o sujeito tem um curso superior que ele não vai se achar violento diante de sua mulher. Não quer dizer que o sujeito é rico que ele não vai achar que ele tem o direito de ser violento. Da mesma forma que um operário simples da construção civil se vê no direito de passar uma mulher e ele assoviar, e ele falar gostosa, ele usar todos os adjetivos desqualificados, porque é um direito na construção da nossa cultura, um direito não dito. Então, assim, pode estar passando lá a maior presidente, a pessoa mais inteligente do mundo, mas por ela ser mulher, eu tenho esse direito. Isso é um negócio assim inacreditável. Assim. Então, se está passando um homem lá, eu não tenho direito, e a mulher também não tem direito a fazer isso com o homem. Mas o homem tem esse direito, ele está enraizado na nossa cultura. Então, a busca pela mudança de comportamento, a busca pela mudança de discussão, ela vem trazer essa nova enfrentamento desses conflitos. Então, a violência doméstica e familiar é aquela praticada por pessoas próximas que têm a relação de convivência, afeto ou laços de sangue. O afeto e os laços de sangue, e nessa discussão da violência doméstica e familiar, ele é algo extremamente complicado, assim, porque o mesmo sujeito que acolhe é o mesmo sujeito que bate. E isso causa um conflito
na vítima da contradição. Pode ser a vítima criança ou a vítima adulto. A vítima criança, que tem aquele pai que acolhe, mas que também senta a porrada e espanca, ela vai ficar, como assim? Como que eu vou denunciar? Quem que é? É quase como se a criança ou a pessoa que apanha comece a ver um conflito na identidade do agressor. Então, quem que eu estou acusando? Eu estou acusando o pai que me acolhe ou o pai que me bate e que abusa? Só que as duas pessoas estão ali na mesma. Só que essas duas que estão ali na mesa, elas não têm o direito de praticar isso em nenhuma das duas. Isso está posto aí na nossa forma social de viver, né? Os autores, na grande maioria da Lei Maria dos abusos contra mulheres e contra estão no meio familiar, estão nessa permissão que é se dada, está nessa permissão que é dada mais ainda próxima do afeto, né? E é esse mesmo abuso que vai sofrer essa restrição diante da denúncia sobre a condição abusiva que a mulher produz ali, ou que o homem produz ali. A Lei Maria da Penha aplica-se a todos os casos de agressão e violência contra a mulher. O agressor pode ser a madrasta, a mãe, a avó, o namorado, a avó, a companheira, o ex-namorado, a cunhada, o homem, o padre, qualquer um do meio familiar. Para a lei, basta que a vítima seja mulher e a que violência seja em âmbito doméstico e familiar. 5 tipos de violência domésticas que vão perpassar aí. Então, a violência física, que é a mais explícita de todas, né? Então, a partir do momento onde o diálogo não é mais concebido, onde o debate em si se torna algo muito frágil, a gente vai ver a entrada da violência. Então, por exemplo, quando eu não tenho mais argumentos em um debate, a saída que eu tenho diante das desconstruções dos meus argumentos é, às vezes, xingar, é, às vezes, mais do que isso, assumir uma outra autoridade no debate, que é a violência. Então, estamos lá debatendo, você está usando argumentos que desconstroem o meu, eu vou lá e te dou uma porrada e falo, cala a boca. Então, é uma imposição hierárquica sobre o diálogo. Então, bater, empurrar, puxar cabelo, estrangular, queimar, cortar, torcer, além de deixar marcas e hematomas, ela vai ter problemas sérios para a continuidade da vida. Outra relação de abuso da violência doméstica é a própria violência sexual. Então, a gente vai ver muito o discurso, né? Você é minha mulher. Então, a gente retoma a discussão da autoridade. A gente não está falando de uma parceria. A gente está falando simplesmente de uma propriedade. A discussão sobre como que a propriedade entra nas relações pessoalizadas é algo absurdo, assim. Então, se é a minha propriedade, eu tenho o direito de usar. Então, a discussão que a gente fez anteriormente sobre família é isso, assim. Não é uma relação sexual para os dois, para que a obtenção de prazer seja dos dois. É a obtenção de prazer de um só. Então, aí a gente vai ver a característica de violência sexual. Depois vai falar, não, ela aceitou, ela parou de chorar, ela... Então, assim, um discurso absurdo sobre o abuso diante da propriedade, né? Então, eu vou lidar isso. Então, a prática do sexo sem consentimento é forçar o ato sexual quando a mulher não quer, quando está doente, quando está dormindo, é forçar os atos que causem desconforto, é impedir a mulher de decidir se quer ou não quer ter filho, quanto é o melhor momento,
todos isso também vão se caracterizar como violência sexual. A violência sexual ela já tem um peso muito grande enquanto traumas na nossa relação psíquica. E aí a gente também vai ter a violência psicológica que se traz aí. Então, a violência psicológica, ela é uma das mais sutis. Não só por ser a mulher por ser xingada, mas eu posso usar de artifícios para gerar um desconforto subjetivo na vida do outro. Então, é aquele em que a vítima é humilhada, xingada, criticada, desvalorizada. Então, tudo que a outra faz, eu desqualifico. Não, isso é mais ou menos. Não, isso aí é, isso aí é. Ou senão, as pessoas percebem pela valorização, a mulher vai perceber o tanto que o companheiro valoriza o que outras mulheres externamente faz, mas não valoriza o que a companheira faz. Né? Você pode também ter uma relação entre tentar tirar a liberdade de ação ou de crença. Então, você vai desqualificar outras coisas dessa pessoa. Você pode ter um argumento que é muito triste, que é você vai colocar a mulher enquanto louca. Você vai falar, olha, você é louca. Eu posso gerar impedimentos do trabalho.